Cronologia de São Francisco e Santa Clara, 1181-1182. Nasce em Assis o filho de Pedro Bernardone e de Dona Joana, provável nome da mãe, conhecida pelo cognome de Pica. No batismo recebeu da mãe o nome de João. Ao regressar de uma viagem, o pai deu-lhe o nome de Francisco. 1194. Nasce Clara, filha da nobre família dos Favaroni, numa casa situada na Praça da Catedral em Assis. 1198. Devido a um conflito entre a nobreza, maiores, e a burguesia, menores, as famílias nobres de Assis se veem forçadas a refugiar-se em Perugia. Também a família de Clara. 1202. Guerra entre os nobres de Assis, aliados com Perugia, e os burgueses de Assis. A batalha tem lugar em Colestrada. Francisco participa da guerra. Assis é vencida e Francisco é feito prisioneiro. Após um ano de prisão, acometido por uma doença, Francisco é resgatado pelo pai. 1204. Francisco passa por longa doença. Fim de 1204 ou início de 1205. Francisco parte para a guerra na Apulia. Em Spoleto, tem uma visão e volta para Assis. É o início de sua conversão. 1205. Entre setembro e dezembro, mensagem do crucifixo de São Damião. 1206. Entre janeiro e fevereiro, Francisco despoja-se diante do bispo Guido II. Entre março e junho, em Gúbio, presta seus serviços aos leprosos. Em julho, volta para Assis. Veste um hábito de eremita e inicia o trabalho de restauração da igrejinha de São Damião. Pede pedras para essa igreja e profetiza sobre as damas pobres. Até janeiro ou fevereiro de 1208, trabalha na restauração de 3 igrejinhas, a de São Damião, a de São Pedro e a da Porciúncula. 1207 e 1208. Clara, com 13 ou 14 anos, manda carne para os pobres que trabalham na restauração da igreja da Porciúncula. 1208. 24 de fevereiro, festa de São Matias. Francisco ouve na Porciúncula o evangelho do envio apostólico, troca as vestes de eremita por um hábito rude e torna-se pregador itinerante. É o início da vida propriamente franciscana. No dia 16 de abril, recebe como companheiros Frei Bernardo de Quintavalle e Frei Pedro Catani, e no dia 23 do mesmo mês, recebe Frei Egídio. Entre março e junho, a primeira missão, Francisco e Egídio vão à Marca de Ancona e acolhem mais 3 companheiros, entre os quais Filipe Longo. Entre setembro de 1208 e março de 1209, a segunda missão. Todos se dirigem a Poggio-Bustone. Francisco certifica-se do perdão dos pecados. Depois de receber mais um companheiro, envia todos para a terceira missão, 2 a 2, pelas 4 direções do mundo. Bernardo e Egídio vão para Florença. 1209. Ainda no início do ano, todos estão de volta a Porciúncula. Unem-se a eles mais 4. Entre março e junho, Francisco escreve uma breve regra e vai a Roma com os 11 companheiros. Obtém a aprovação oral desta primeira regra. Ao retornarem a Assis, estabelecem-se em Rivotorto, num tugúrio abandonado. Aos 4 de outubro,
Otto IV é coroado imperador de Roma e está em Assis entre dezembro de 1209 e janeiro de 1210. Seu cortejo passa perto de Rivotorto, mas não se sabe se antes ou depois da coroação. Ainda em fins de 1209 ou início de 1210, os frades deixam Rivotorto e voltam para Porciúncula. A Porciúncula pertencia aos beneditos cluniacenses, que a alugaram por um preço simbólico a Francisco. Esta igreja se tornou o berço da ordem. 1210. Rufino, primo de Clara, associa-se a Francisco. Possivelmente na quaresma desse ano, Francisco prega a quaresma na Catedral de São Rufino. Iniciam-se também os diálogos secretos entre Clara e Francisco. 1211. Entre junho e setembro, Francisco vai a Dalmácia e retorna. 1211 e 1212. No dia 18 ou 19 de março, na noite de Domingo de Ramos para segunda-feira, Clara foge da casa paterna e é acolhida por Francisco e pelos demais irmãos da Porciúncula, onde ela se consagra ao Senhor. Francisco, logo a seguir, a conduz ao mosteiro das Beneditinas de São Paulo de Bastia. Após alguns dias, a transfere a Sant'Angelo de Panzo. No dia 4 de abril, apenas 15 dias após sua fuga, já em Sant'Angelo, Francisco recebe Inês, irmã de Clara, que também havia fugido de casa. Pouco depois, Francisco faz umas adaptações em São Damião para as irmãs e transfere-as para lá. Outras irmãs se unem a elas e Francisco se encarrega da formação espiritual delas. 1213. No dia 8 de maio, em São Leão, perto de San Marino, o senhor Orlando Catani, conde de Chiusi, oferece a Francisco Monte Alverne, perto de Arezzo, para servir aos irmãos como eremitério. 1213 ou 1214 e 1215. Francisco dirige-se a Marrocos para pregar aos sarracenos. Chegando à Espanha, adoece gravemente, devendo retornar logo à Itália. Logo que volta, Tomás de Celano é recebido com muitos outros nobres e letrados à ordem. 1215. Novembro. O Concílio IV de Latrão proíbe a criação de novas regras monásticas. As damianitas deveriam seguir a regra de São Bento. Clara preocupa-se, pois, de acordo com esta regra, os mosteiros deviam ter propriedades. 1216. Clara obtém do Papa Inocêncio III o privilégio da pobreza, segundo o qual ninguém poderia obrigar as irmãs de São Damião a possuir rendas e propriedades. Clara, por insistência de Francisco, aceita ser abadesa. Entre junho e setembro, Francisco obtém do Papa Honório III a indulgência da Porciúncula. 1217. No dia 5 de maio, capítulo geral na Porciúncula. A ordem é estruturada em províncias. Primeira missão além dos Alpes e além-mar. Frei Eugídio vai para Tunis, Frei Elias para a Síria. Francisco pretende viajar para a França, mas o cardeal Ugolino, legado papal na Toscana, dissuade-o da viagem. O cardeal Ugolino escreve a Honório III propondo tomar
damas pobres sob sua proteção. A resposta do Papa é o primeiro documento de Bularium franciscano. – 1218, 27 de agosto, Honório III dá plenos poderes ao cardeal Ugolino para cuidar das damas pobres. 1219, no dia 26 de maio, capítulo geral, grandes missões ao exterior. Alemanha, França, Hungria, Espanha, Marrocos. Em junho, Francisco parte de Ancona para o Oriente. Os que vão para a Alemanha, França e Hungria sofrem desconfiança e maus tratos. Os que vão para Marrocos sofrem o martírio. Motivado por este martírio, Santo Antônio pede admissão na ordem franciscana. Entre setembro e dezembro, Francisco chega ao acampamento do sultão do Egito, Malek el-Kamel. Na Itália, Clara pede ao Papa um visitador franciscano para São Damião. O Papa concede-lhe Frei Filipe Longo, dando-lhe a faculdade de excomungar os que perturbarem as monjas. O cardeal Ugolino envia sua nova regra aos mosteiros de Monticelli e Florença, de Gataiola de Lucca, de Porta Camulha e de Monteluce, Florença. São Francisco e Santa Clara, rogai por nós.